Um pouco menos de 2 anos atrás, eu fazia uns videozinhos, os stories do Instagram. Eu fazia quase todo dia. E eu chamava de dose de ciência. O que era basicamente eu soltar algum fato científico divertido, algum fenômeno físico que eu achava legal, que eu achava interessante, ou que pudesse incitar um pouquinho a curiosidade de vocês. Eu parei de fazer esses vídeos simplesmente porque eu fiquei sem ideia, mas principalmente porque eram coisas muito pequenininhas, justamente por ser nos stories do Instagram. Eu não tinha muito tempo para explicar exatamente por que aquele fenômeno funcionava daquele jeito, ou o que causava aquela coisa que eu falei. Então eu não achava que era um tipo de conteúdo tão legal assim, simplesmente falar que alguma coisa acontece sem explicar o porquê nem nada assim. Então eu acho que eu vou começar a fazer aqui nesse canal explicações um pouco maiores. Eu vou pegar aqueles vídeos que estão salvos no meu Instagram até hoje, se você for lá, você consegue ver, mas sem as explicações, né? Eu acho que eu vou pegar aqueles vídeos um por um, não em ordem, mas eu vou pegar eles um por um e eu vou explicar bonitinho quais eu acho que merecem uma explicação aqui com um detalhe maior, para vocês poderem ter um entendimento um pouquinho maior sobre como as coisas funcionam. Hoje eu resolvi pegar um bem interessante que eu falei, eu acho que foi um dos primeiros que eu falei isso daqui, ó. Dose de ciência do dia, mesmo a Lua tendo mais ou menos 1/6 da gravidade da Terra, se você soltar um balão de gás hélio lá, ele vai descer, ao contrário do que acontece aqui, que ele sobe. Aí aqui dá pra pôr o vídeo, tá? Que eu... o vídeo tá no Drive, o vídeo do Instagram, que é o que eu falo sobre a Lua e não sei o que, tá lá no Drive. Então corta essa partezinha e põe o vídeo lá. Eu resolvi explicar sobre ele hoje porque ele é um dos mais contra-intuitivos, os que mais parecem estranhos, mas na verdade são uns poucos princípios bem interessantes que estão em ação aí. O primeiro desses princípios é justamente a gravidade. Corpos com massa se atraem mutuamente. Então o que acontece é, um balão de gás hélio, seja na Terra ou seja na Lua, vai ser atraído para o centro desse corpo celeste com uma força proporcional à sua massa. O outro dos princípios envolvidos nessa situação é o empuxo, que é uma força que tem a ver com a densidade do fluido em que o objeto está imerso, com a densidade e peso do próprio objeto, enfim, tem algumas outras coisinhas que entram em consideração aí. Mas o que importa é que nessa situação do balão de gás hélio, esteja ele na Terra ou esteja ele na Lua, o que vai decidir se ele vai subir ou se ele vai descer vai ser a direção da força resultante. Então basicamente vai ter uma força puxando ele para o centro do objeto, que é no caso a Terra ou a Lua, e vai ter uma força de empuxo fazendo a força contrária. Então dependendo de qual dessas forças ganhar, ou seja, para que direção tiver a resultante, a soma dessas forças, o balão vai ou descer, se a força da gravidade for maior que o empuxo, ou subir, se a força do empuxo for maior que a gravidade. Então agora tudo que a gente precisa fazer é construir as equações que definem quão forte é a gravidade e quão forte é o empuxo em cada um desses casos e ver o que ganha, certo? Vamos lá então. Seguinte, primeira coisa que a gente tem que fazer é, claro, desenhar o nosso querido balãozinho. Vamos desenhar um balãozinho aqui como se ele fosse uma bola, né? Porque o formato do balão não importa tanto assim. Só se ele tivesse uma velocidade muito grande, aí, sei lá, a resistência do ar podia ter um efeito e o formato seria importante. Mas aqui não importa tanto, tá? Fora que eu sou físico considera tudo como sendo redondo, então vamos que vamos. Então a gente tem para baixo a força da gravidade, certo? Ou a gente pode chamá-la de força-peso, tá tudo certo. E para cima a gente tem a força do empuxo, certo? E o que entra em questão aqui? Do que dependem essas forças aqui? A força-peso é simples, ela só vai depender da massa do balão e da aceleração da gravidade local, certo? Então, claro, que essa força-peso vai ser mais forte aqui na Terra do que lá na Lua, porque a Terra é um objeto mais massivo, quanto mais massa um objeto tem, mais ele atrai, mais força gravitacional ele tem, porque ele distorce mais o espaço e tal. A gente pode falar de gravidade como distorção do espaço-tempo em algum outro vídeo, mas enfim, o que interessa agora é quanto mais massa um objeto tem, mais ele vai atrair outros objetos massivos. Então a Terra, ela tem mais ou menos 6 vezes a gravidade da Lua. Então esse G aqui na Terra vai ser 6 vezes maior. Mas agora a gente não precisa pensar nesses detalhes, depois a gente separa em cada caso. Primeiro a gente está vendo do que dependem cada uma dessas forças. A força-peso então vai depender só da massa do balão e da gravidade local. A força de empuxo, ela depende, como a gente tinha dito antes, da densidade da atmosfera, mais geralmente
da densidade do fluido que o objeto está imerso. Então, se o objeto está imerso em água, você usa a densidade da água. Se o objeto está imerso na atmosfera, você usa a densidade do ar. Enfim, densidade do fluido. Aqui eu vou botar D sub A, porque é a densidade da atmosfera. Aí depende também do volume de atmosfera, o volume de líquido ou o volume de fluido que você está deslocando. Claro, para você deslocar mais líquido, para você deslocar mais fluido no geral, aqui no caso é um fluido gasoso, né? É a atmosfera. Mas vale para líquido também. Quanto mais fluido você estiver deslocando, mais difícil vai ser. O que quer dizer que mais ele vai resistir a essa mudança. Mais força de empuxo você vai ter para cima. E depende também, claro, da aceleração da gravidade local. Porque assim como a força-peso, vai ser a aceleração da gravidade que vai causar também o deslocamento desse fluido, que vai fazer surgir a força de empuxo. Beleza, a gente já sabe agora do que dependem essas duas forças. Agora a gente precisa relacionar elas duas para saber qual delas vai ganhar em cada uma das situações, certo? O que a gente faz então é calcular a força resultante desse sistema, tá? Então a força resultante do sistema, ela vai ser a soma das duas forças que estão agindo no sistema. Ela é geralmente a soma de todas as forças que estão agindo no sistema, mas no caso aqui todas as que a gente precisa considerar são essas duas. E agora tem uma escolha muito importante de referencial. Que tipo de força você quer considerar positivo e que tipo de força você quer considerar negativo? Você tem que escolher um eixo e uma direção. No caso, eu gosto de escolher para cima, no eixo vertical no caso, gosto de escolher para cima como positivo. Então no nosso caso, a força de empuxo vai ser positiva e a força de peso, que vai puxar para baixo, vai ser negativa. Então tudo que a gente precisa fazer aqui é escrever que a força resultante ela vai ser a força de empuxo menos a força peso. Por quê? Porque eu estou considerando a força peso negativa. E aí no resultado a gente só tem que pensar, se o resultado for positivo, quer dizer que a força resultante vai ser para cima, o objeto vai subir. Se o resultado for negativo, a força resultante vai ser para baixo, o objeto vai descer, certo? Só isso. Tudo que a gente precisa fazer agora é substituir essas forças aqui por essas grandezas aqui em cima. A gente sabe que são essas grandezas que causam essas forças, e é dessas grandezas que essas forças dependem. Então agora a gente vai manipular um pouquinho essa equação, só substituindo os valores e isolando as coisas que são iguais. Por exemplo, a gente tem G nas duas forças, né? Então a gente pode tirar. E aí depois que a gente der essa manipuladinha, a gente vai pensar em cada um dos casos, tá? No caso em que o balão está aqui na Terra, ou seja, a densidade do ar vai ser a densidade da atmosfera aqui da Terra, o G vai ser o valor do G aqui na Terra, e aí a gente vai considerar outro caso da Lua, em que todos esses valores vão mudar para se encaixar no que acontece realmente lá, certo? Vamos fazer aqui então. Beleza, tudo que eu fiz aqui, como dito antes, foi substituir a força de empuxo por essas grandezas aqui e a força peso por essas grandezas aqui. E aí a gente reparou que tem G nos dois termos. Eu tirei ele em evidência, né? Tirei ele para fora da conta. Se eu fizer essa multiplicação de volta, ele volta onde estava. E a gente sobrou aqui com essa expressão aqui, G, que multiplica a densidade do ar vezes o volume de ar, ou no caso de fluido, mas a gente está tratando de atmosfera nos dois casos, menos a massa do balão. E aí vem uma coisa interessante, vem uma observação interessante, que densidade não é nada mais que massa sobre volume, tá? Quando a gente está tratando de um objeto só, a densidade desse objeto, ou desse sistema todo, vai ser a massa dividido pelo volume. Então a gente pode manipular essa equação também para descobrir que a massa é só a densidade vezes o volume, certo? O que quer dizer que a gente pode trocar essa massa do balão aqui pela densidade do balão vezes o volume do balão. Só que tem outro detalhezinho que vai ajudar bastante a gente e vai deixar bem claro o que essa equação significa. Que o volume do balão é exatamente o mesmo volume de ar deslocado, o mesmo volume de fluido deslocado. Afinal, é o próprio balão que está deslocando o fluido. Então a gente tem duas informações bem importantes que eu vou escrever aqui no cantinho. Olha só, que a massa do balão é igual à densidade do balão vezes o volume do balão, né? É a definição de densidade. E outro fato importantíssimo é que o volume do balão é exatamente o volume da atmosfera deslocada, é o volume do fluido deslocado. Vamos colocar essas informações então nessa equação que a gente tem aqui para saber o que a gente obtém. Ó, eu troquei aqui então a nossa massa do balão pela densidade do balão vezes o volume de balão e já troquei o volume
pelo volume da atmosfera, pelo volume do fluido deslocado. Agora está começando a faltar um pouco de espaço aqui, então o que eu vou fazer vai ser pegar esses volumes da atmosfera e fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz com a gravidade aqui em cima, que foi tirar eles para fora dessa subtração aqui, que eles estão nos dois termos. Eu vou apagar um pouquinho para ficar um pouco mais claro, tá? Ok, tudo mais limpinho, tudo mais organizadinho, e agora eu já tirei o volume da atmosfera para fora. Tudo que sobra então, a gente percebe que o que vai definir se essa equação vai dar negativa ou positiva, ou seja, o que vai definir se o balão vai subir ou vai descer, é essa expressão aqui, a diferença entre a densidade da atmosfera e a densidade do balão, certo? A densidade do balão, nos dois casos, no caso da Terra e no caso da Lua, vai ser o mesmo, porque, né, balão de gás hélio. Então você pode procurar aí a densidade do hélio e tal, e você vai conseguir achar um valor que vai ser constante para todas as situações, já que essa pressão de dentro do balão vai ser constante. O importante então é a gente ver isso daqui, tá? A densidade da atmosfera. No caso da atmosfera da Terra, por que o balão vai subir? Tá? Por que essa conta toda vai dar positiva? Por que essa força resultante vai dar para cima? Porque a densidade da atmosfera, a atmosfera da Terra é composta majoritariamente por nitrogênio e por oxigênio. Essas duas moléculas no caso N2 e O2, porque nitrogênio e oxigênio também é o nome dos átomos deles, mas no caso eu estou falando das moléculas, N2 e O2, molécula de nitrogênio e molécula de oxigênio. Essas duas moléculas, elas são mais pesadas, ou seja, mais densas do que as moléculas de hélio, que são só hélio, porque o hélio é um gás nobre, ele não liga com ninguém para formar a molécula, certo? Então, no caso, a densidade do ar vai ser maior que a densidade do que está dentro do balão, que é gás hélio. Então, no caso da Terra, a densidade da atmosfera, a densidade de fluido deslocado, vai ser maior, aqui ó, maior do que a densidade do que está dentro do balão, o que quer dizer que a nossa força resultante, vou escrever aqui ó, nossa força resultante vai ser maior que zero. E lembra que a gente tinha falado antes que a gente tinha escolhido que positivo era para cima? Por isso que eu botei o empuxo para cima, positivo, e o peso negativo. Então o que quer dizer? Que essa força resultante, nesse caso aqui, vai ser para cima, o que vai fazer o balão subir, porque a força resultante vai ser para cima. No caso da Lua, vai ser o contrário, porque a Lua até tem uma atmosfera, ela tem alguns gases ali, mas ela não é o suficiente, ela não é tão densa para ser considerado realmente uma atmosfera. Então o que vai acontecer no caso da Lua vai ser, mesmo que a atração da gravidade, mesmo que esse G seja 1/6 do da Terra, isso não vai importar muito, tá? O que vai definir o sinal da força resultante, que vai definir se ela é para cima ou se ela é para baixo, é só essa expressão aqui, que no caso da Lua vai ter uma densidade de atmosfera, se é que a gente pode considerar que a Lua tem atmosfera, menor do que a densidade do hélio, que é o que está dentro do balão. Então a nossa conta vai dar que a força resultante nesse balão vai ser menor que zero. E de novo, mesmo esquema, como a gente tinha decidido, a gente tinha adotado a referência de que uma força resultante positiva significava uma resultante para cima e uma força resultante negativa significava uma resultante para baixo. Nesse caso, como a força resultante deu negativa, o balão vai descer. É por isso que eu tinha falado lá no Dose de Ciência, lá nos meus videozinhos do Instagram, que mesmo a Lua tendo 1/6 da gravidade da Terra, se você soltar um balão de gás hélio na Lua, ele vai descer, certo? É um conceito um pouco bizarro, porque a gente imagina o balão de gás hélio como subindo, e aí a gravidade da Lua é menor ainda que a da Terra, então faria muito sentido se ele subisse. Mas aí tem essa questão do empuxo, que muda tudo, e que pode parecer um pouco contraintuitivo no começo, mas quando você pensa no fato de que um balão ou qualquer objeto, para se deslocar, ele tem que tirar da frente o fluido, ou ele tem que tirar da frente qualquer coisa que esteja no caminho dele, faz sentido que numa atmosfera, ou num fluido, ou num líquido, ou num gás mais denso, seja mais difícil de se mover, certo? Por isso que é mais difícil você caminhar numa piscina, por exemplo. Não sei se vocês já foram numa piscina que dava pé para vocês, mas você pode botar o pé no chão e tentar andar, você vai ter que fazer muito mais força do que você teria que fazer andando normalmente na rua por aí, ou até dentro de casa
quando você está imerso na atmosfera. Porque a água é um pouco mais densa, bem mais densa, aliás, que a atmosfera, certo? Fez sentido? Deu pra entender? Falei alguma besteira? Perdi alguma coisa no caminho? Pulei algum passo? Sempre acontece, tá? Não se preocupe. Se você ficou com alguma dúvida, eu pulei alguma coisa, falei alguma coisa errada, esqueci de algum negócio, pode falar aqui nos comentários que eu vou ler todos eles aqui sempre. E se você quiser falar comigo ao vivo, não se esqueça, eu faço lives na Twitch quase todo dia, tanto de música quanto de ciência. Os links estão todos sempre aqui embaixo se você quiser. E é isso. Se você gostou, deixa o seu gostei, deixa a sua inscrição aí, porque eu faço esses vídeos toda semana. E acho que por hoje é só. Vejo vocês na live ou no vídeo da semana que vem. Até mais.